existe a festa e existe o sentimento de guerra e não tem como você se livrar disso. No meio disso existe toda a monotonia, todo o tédio do cotidiano, mas não tem como escapar, né? O ser humano é uma equação de gozo e destruição, é uma espécie de ensaio mamífero rumo a não se sabe o quê. Né? Movido por fúrias de atração erótica, né? E de uma vontade desesperada de recriar a natureza. Nasci na Praia do Júnior, aí houve um exílio no Leblon, né, que meus pais tiveram que ir para lá. E aí eu ficava curtindo durante aquele comecinho dos anos 60, 61, 62, sei lá o que era, pequenininho. Então eu ficava ouvindo rádio relógio, né, aquelas enciclopédias tipo Tesouro da Juventude, Conto de Fada e muito, mas muito gibi. Né? E tinha um negócio que era engraçado, eu morava nos Jornalistas, que é ali perto do Jardim de Alá, e a rádio relógio era assim, como é que ela acabava? Depois do sol que ilumina seu lar é a Galeria Silvestre. E tinha uma Galeria Silvestre depois do Jardim de Alá, que foi a primeira referência mística da Galeria Silvestre. Teve essa primeira fase que, na verdade, foi maravilhosa em termos de criar uma espécie do que se chama de hoje hipertexto. Né? Uma rapaziada agora informatizada, né? Então que você misturava texto com imagem, legenda com fantasia visual, sonora e informação enciclopédica completamente vaga, meio mentirosa. Então foi essa um primeiro momento infantil. Depois, 64, Copacabana. Depois que eu cheguei a Copacabana, vivi esse clima todo de bafão misturado com todo tipo de gente, praia, Praça do Lido, todos os marrais, todas as pipas, todas as bolas de gude, todas as brincadeiras possíveis, todas as ondas. Na maioria das coisas, dos espetáculos, dos textos, das ideias, quer dizer, dos textos, dos espetáculos que eu bolo, das ideias que eu tenho, elas acontecem quando eu estou andando por Copacabana. Como eu adoro justamente passear pelos lugares, por Copacabana, gosto muito de parar nos bares, conversar com as pessoas, fazer uma reportagem geral, né, principalmente quando eu estou no Cervantes, né, que aí também existe toda uma rapaziada surtida, né, de profissionais e de papos interessantes, né? Então, eu anoto também, fico com isso na memória. Em casa, deixo sempre a televisão ligada, completamente lareira, completamente janela aberta. Às vezes eu fico com ela acompanhada por um disco, CD ligado e lendo, né? Então, o tempo todo eu tenho essa fragmentação, essa inspiração multifacetada. Daí eu posso ter, a partir do momento que eu vejo uma pessoa na televisão, a partir do que eu vejo uma frase, uma situação num texto, uma legenda por uma imagem numa revista, aí eu vou ter ideia de um texto, ideia de um espetáculo, ideia de uma colagem que pode virar uma exposição, pode virar qualquer tipo de acontecimento e de evento. Mas o processo é esse, totalmente fragmentário e também ligado a uma certa inspiração
inesperada. Não tem um livro, não tem um show, né? Não tem exatamente um disco que seja o preferido, porque isso é um processo que vem desde que eu estava na PUC, estudando e preparando todos os shows que a partir de 86 foram tornados públicos a partir de casas noturnas, de pequenas casas noturnas, e depois da Cátia Flávia, que houve a gravação do disco, houve um estouro nacional, né? Então eu sempre fiz essas operetas, raps, né? Cujos assuntos eram selvageria, barbárie versus cutucando, né? Tudo que a gente pode chamar de civilização, tudo que a gente tenta chamar de normalidade. Isso me fascinou sempre. É por isso que eu sou fissurado por ficção científica, por pornografia, por assuntos místicos, etc. Gente fugitiva, obsessões, taras, etc. Então sempre fiz esse tipo de coisa desde a PUC. E isso que aconteceu nos três discos. Então não tenho exatamente uma preferência. O que aconteceu de importante é que livro, disco e show começaram realmente a se juntar, né? A partir do segundo disco, Império dos Sentidos, que tinha um show. Quando eu entrei para a universidade, eu já era completamente fascinado por comunicação, por jornalismo e por publicidade. Mas só essa palavra fascinado já diz, ou já denota, que eu encarava mais esteticamente, mais poeticamente, enfim, artisticamente do que jornalisticamente e publicitariamente o que eu via, né? Mas filosoficamente, vamos dizer assim. Então, foi importantíssimo para